Muito boa tarde, amigos que acompanham o nosso canal do Esporte nos Mundos. Sejam bem-vindos e uma boa tarde para você. Né? Já vou passar a bola lá para São Januário, coletiva de imprensa do Alexandre Campelo, né, que foi convocada na tarde de ontem, né, assessoria de imprensa. Então, que já vai lá direto para São Januário, onde nosso repórter Gabriel Rodrigues vai trazer a coletiva de Alexandre Campelo. Você participando aí no nosso chat ao vivo, o nosso Gabriel vai acompanhar lá os seus comentários, as suas perguntas aqui. Quem sabe ele bota uma pergunta de vocês no ar, mas vamos lá direto para São Januário. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Gabriel tá lá. Opa, boa tarde, pessoal que está acompanhando o canal do Mundo. Já estamos ao vivo aqui direto do cenário. Alexandre Campelo já está posicionado aqui na sala de imprensa. Últimos preparativos técnicos aqui de som. Já vamos começar a coletiva. O presidente Alexandre Campelo divulgou uma carta aberta hoje, falando sobre sua trajetória. Deu algumas indiretas, bem diretas, né, para alguns candidatos à presidência do Vasco, alguns adversários políticos, né, alguns que eram aliados e se tornaram adversários no meio da sua gestão. Lembrando que a gestão do Campelo termina no meio de janeiro. Ele já fez um agradecimento no Twitter, né, alguns grupos que acompanharam, que posicionaram ele, que apoiaram ele nessa sua gestão. E vamos começar aqui em breve a live. Alô, alô. As últimas questões técnicas aqui. Ok, galera? Betinho, fecha aí pra mim, por favor. Então. Deu um rame aí. Deu um rame agora, irmão. Vamos ver se escutei. Fala um pouquinho, presidente, só para a gente testar, por favor. 1, 2, 3, testando. Nos bastidores, aí Teste. como funciona. Obrigado, presidente. Tá beleza? O pessoal da rádio, da televisão fica testando o som, mas já vai começar aqui. Sim. Podemos começar? Boa tarde a todos. Eu pedi que nós fizéssemos essa coletiva muito em função dos acontecimentos, de toda essa turbulência que o clube vem enfrentando até o período que antecedeu o início do processo eleitoral, que a gente já vem vivendo uma certa turbulência. E a partir da convocação da junta eleitoral, essa turbulência aumentou muito, culminando aí com esses dois últimos acontecimentos, que foram as assembleias, né, 2 assembleias gerais ordinárias, para a escolha do presidente para o próximo triênio. E muitos de vocês têm me ligado, muitos sócios têm questionado em relação à transição da diretoria administrativa do clube. Então, eu tomei a decisão de fazer aqui uma coletiva para que essas informações elas fossem passadas de maneira uniforme. Então, vamos lá, iniciando aqui por alguns detalhes em relação a esses últimos acontecimentos. Nós tivemos uma assembleia no dia 7 e outra no dia 14, sendo a do dia 7 presencial e a do dia 14 online. Foram cercadas de diversas liminares de um lado e do outro. A eleição do dia 7 pegou a todos de surpresa, né, com uma decisão liminar do desembargador Rulieri, na sexta-feira, às 8 horas da noite. Fato esse que causou, a meu ver, um grande desequilíbrio no processo eleitoral. Mais uma vez, a Justiça interferindo na vida do clube, dá uma decisão na sexta-feira, às 8 horas da noite, determinando que o processo eleitoral presencial acontecesse no sábado de manhã, ou seja, apenas 12 horas após essa tomada de decisão. E, como eu disse, isso causou um grande desequilíbrio nesse processo eleitoral. Por quê?
porque um dos grupos tinha conhecimento dessa possibilidade, tinha conhecimento dessa decisão e se preparou muito bem para o processo. Os outros grupos não tiveram tempo, foram pegos de surpresa, e nós, como eu já tive a oportunidade de dizer, tivemos que, ao invés de nos prepararmos para o processo eleitoral, para o dia da eleição propriamente dita, nós tivemos que dedicar toda a nossa força para que o clube pudesse colocar de pé essa eleição, atendendo a uma decisão judicial. E aí, durante esse processo, essa eleição ela é suspensa, ou seja, a decisão foi suspensa, a decisão de manter a convocação para o dia 7 foi suspensa, e aí a gente tem no outro sábado, no dia 14, então, uma nova assembleia, dessa vez online, e aí, então, um dos candidatos acaba conseguindo uma nova decisão liminar que mantém a assembleia do dia 7. Então, hoje, o que nós temos? Uma decisão que mantém de pé a assembleia do dia 7. Isso não quer dizer que o procedimento, que a assembleia em si, que a eleição, que a votação, que a apuração, ela seja legitimada. Isso ainda será fruto de discussões. Então, eu quero dizer isso para esclarecer de uma vez por todas para os sócios, coisa que eu já tive a oportunidade de dizer. A diretoria do Vasco, a diretoria administrativa do Vasco, ela vai acatar o que for decidido pela Justiça. O que for decidido pela Justiça. E hoje nós não temos uma definição, a não ser a de que essa Assembleia do dia 7, a convocação para a Assembleia do dia 7, é que tem valor, é que está de pé. E aí, eu queria aproveitar a oportunidade para pedir aos candidatos que façam uma reflexão em relação a todo esse processo, em relação a toda essa judicialização, porque isso tem feito o Vasco sangrar. Tem feito o Vasco sangrar já há mais de 2 meses. E essa turbulência ela tem um impacto direto na vida do clube, em especial no futebol. Em especial no futebol. A Assembleia, seja lá qual for a que a Justiça decidir que está valendo, ela elege o presidente para o próximo triênio, ou seja, 21, 22 e 23. E o mandato desse presidente que será eleito, ou que a Justiça decidir que foi eleito, ela só se inicia a partir da segunda quinzena de janeiro. O Vasco não vai ser tomado de assalto em novembro. Existe aqui uma diretoria administrativa que tem um mandato que se encerra no final de janeiro. Essas pessoas precisam entender que a vida do Vasco ela está em jogo, que os objetivos do Vasco estão em jogo. Nós tivemos um período ruim no futebol, com várias rodadas sem vitória. O time passou a apresentar uma melhora no seu padrão de jogo. Tivemos um jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo que a equipe se apresentou muito bem. Perdemos por circunstância, por um pênalti, talvez até infantil. E fomos para um jogo contra o Sport, onde nós tivemos uma vitória que foi convincente, com o time jogando bem, Germancano voltando a fazer gol. E isso praticamente não foi motivo de discussão ou de exibição nos espaços das mídias. Só o que se fala é da questão política. E aí vem um candidato que, num rompante, numa bravata, numa fanfarronice, critica jogador, diz como é que tem que ensinar ele a jogar, que diz que vai trazer esse ou aquele reforço. Será que essas pessoas não pensam no impacto que isso provoca dentro da nossa equipe, dentro do nosso elenco?
É preciso ter responsabilidade com o Vasco. É preciso encarar o Vasco com responsabilidade. Essas pessoas que querem assumir o clube a partir da segunda quinzena de janeiro, elas precisam pensar na instituição. Elas precisam pensar na imagem da instituição. Ter equilíbrio, porque é isso que se espera de um presidente do clube. Equilíbrio, seriedade e muita luta, que é o que se precisa aqui no Vasco. Dizer que acabou a vagabundagem, que o funcionário vai ter que chegar cedo e que com ele vai trabalhar, é uma afronta, porque se o Vasco conseguiu chegar até aqui, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o endividamento, se deve a duas coisas em especial: a sua torcida, a força da sua torcida e a força e a dedicação dos seus funcionários, que não merecem ser tratados dessa maneira, não merecem ouvir o que ouviram. Então, meus amigos, eu peço aos candidatos que cheguem a um consenso, que discutam, mas que coloquem o Vasco de fato em primeiro lugar. Eu não sou mais candidato e vou passar o cargo com toda a isenção, com toda a transparência, da melhor maneira possível para quem a justiça decidir que será o meu sucessor. Agora, o Vasco não será tomado de assalto. O Vasco tem um presidente até o dia 15 de janeiro, pelo menos, e que vai continuar trabalhando com o mesmo afinco, com a mesma determinação que o fez até aqui. Esse foi um pedido que eu fiz a todos que compõem a minha gestão. Nós temos um compromisso com o Vasco e temos que chegar no dia 15 da melhor maneira possível. Mais que isso, o clube participa de 2 campeonatos e nós temos que ter a tranquilidade, assim como todos aqueles que aqui estão, sejam eles atletas ou funcionários. Atletas ou funcionários. Eu aprendi uma coisa na minha vida. O melhor é quem está do meu lado. Então, para mim, o melhor jogador são os meus. São os que vestem a camisa do Vasco. Esses são os melhores. Esses eu tenho que dar força. E vou com eles até o final. Juntos. E cabe a esses candidatos entenderem isso, entenderem a gravidade do problema e pensar no Vasco, e não no seu próprio umbigo. Então, são essas coisas que eu gostaria de trazer até aqui e estou pronto para as perguntas que os senhores quiserem fazer. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Lucas Pedrosa, da Band, e também do canal do Pedrosa. A minha primeira pergunta é em relação às atas que foram protocoladas na secretaria nessa semana. Uma ata do dia 7, feita pelo Sérgio Romai, com a assinatura do Roberto Monteiro e também o Alcides Martins, declarando que é o presidente em exercício da Assembleia Geral, e outra do Fausto Mussa, em relação ao pleito do dia 14, quando Jorge Salgado foi eleito o presidente pelos votos dos sócios. Eu queria saber, Campelo, que você explicasse, porque tem muita gente achando que só o protocolo já serve para declarar, para proclamar quem será o presidente do Vasco. O que de fato foi feito com essas atas e qual é o posicionamento do clube em relação a isso? Bem, como você disse, Pedrosa, tiveram 2 atas, porque nós tivemos 2 assembleias. Então, as 2 foram protocoladas, o clube recebeu as 2 atas, protocolou as 2 atas, mas, como eu disse, vai caber à justiça entender quem, de fato, venceu a eleição. Como eu acabei de dizer, no momento, a Assembleia que está valendo, de acordo com uma decisão liminar, é a do dia 7 de novembro. Isso não significa que os atos que foram praticados na Assembleia que tenham validade. Eles serão e estão sendo motivo de contestação, porque às 8 horas da noite nós recebemos uma liminar que suspendia, não a Assembleia propriamente, mas suspendia a decisão que ratificava a Assembleia. E aí, naquele momento, se pensou em parar, e é o que a gente entendia que deveria ser feito, porque a partir dali nada do que estava acontecendo tinha valor. Pensava-se que deveria ser suspenso a eleição. O presidente se retirou, que é o Fausto Mussa. O vice-presidente
Alcides Martins assumiu a mesa diretora e a mesa diretora entendeu que deveria dar prosseguimento à votação, porque tinha um número ainda de pessoas lá fora, embora muitos tenham ido embora sabendo dessa decisão e da confusão que se instalou naquele momento. Eles decidiram que deveria continuar. Quando chegou essa decisão, o sistema de informática já tinha sido desativado na identificação desses sócios, e eles decidiram que os sócios, então, que entrassem, só assinassem a lista. Eu até, na ocasião, me coloquei dizendo da fragilidade que isso trazia no processo, porque eles não teriam a identificação, então qualquer um poderia ir lá e entrar sem ter uma identificação e dizer que assinou o livro e depositar um voto na urna, mas ainda assim decidiram por manter. O vice-presidente Alcides Martins garantiu não só a mim, mas aos outros candidatos que não seria feita a contagem dos votos e que a urna seria acautelada. Perguntei se nós poderíamos nos retirar, e ele disse que sim, que garantia que as urnas não seriam abertas, não seria feita a contagem dos votos. Eu fui surpreendido que, depois de ter faltado luz e tudo mais, que tenha se feito a apuração desses votos. E me parece que na carta do Dr. Alcides Martins, que é uma figura que eu respeito muito, ele diz que o clube, que eu já tinha me retirado e que não tinha como acautelar as urnas do clube, o que, eu lamento dizer, não é exatamente a verdade, porque os nossos funcionários, o diretor da secretaria estava aqui e permaneceu no clube até o final. Então, obviamente, isso será fruto de contestação, como já está sendo, né? O fato da Assembleia estar valendo não quer dizer que o produto dessa Assembleia não seja passível de contestação, e está sendo. Não cabe a mim julgar, isso cabe à Justiça. Eu repito, eu vou acatar as decisões judiciais. Se a Justiça entender que a eleição que valeu foi a do dia 7, e que o candidato que venceu esse pleito com aquela apuração é que será o presidente, eu vou acatar e vou fazer a transição com a maior lisura possível, com a maior transparência, e colocando sempre à disposição do Vasco, mesmo depois da passagem do comando. É isso que eu queria deixar claro aqui. As decisões, elas cabem à Justiça. Só para finalizar da minha parte, você esteve lá em Recife com o grupo quando o Vasco venceu o Sport, e você comentou aí que isso tem atingido o grupo. Os jogadores chegam até você, o técnico chega até você, você sente que o clima em relação ao que está acontecendo fora do Vasco tem pesado dentro do vestiário? Com certeza, né? Eu acho que teve até uma declaração do Fernando Miguel nesse sentido. A gente sabe que isso pesa, mas isso não pesa só com os jogadores. Isso pesa também para os funcionários, para o departamento de futebol, para o funcionário do financeiro, para todas as áreas do clube, pesa. Hoje mesmo conversei com alguém da base, com um profissional da base, e ele tem a certeza de que não permanecerá aqui a partir de janeiro, dependendo de quem vai entrar. Então, certamente, isso causa muito problema para o clube. Não só entre os atletas, mas também entre os funcionários. Presidente, alô, som? Alô, som? Tudo bom, presidente? Boa tarde. Então, o senhor, 2 horas antes dessa entrevista coletiva, aproximadamente, divulgou uma carta aberta, não é? E uma carta aberta, presidente, com denúncias, assim, bastante graves, eu diria, né? Pelo menos na minha interpretação. E a minha obrigação como jornalista aqui, representando um grande veículo, é lhe dar a oportunidade de explicar um pouco melhor isso. Eu peço licença aos colegas, mas eu vou citar 5 pontos aqui da sua carta. Primeiro ponto, se eu quiser responder por parte, tudo bem. Pode ser por parte? Vamos lá.
A primeira pergunta é sobre o corte que o senhor fez logo no início no departamento pessoal. Eu queria que o senhor explicasse melhor a relação da falta de recursos versus as dívidas trabalhistas, né? Os recursos eram desviados? Quem desviaria esses recursos? O senhor tem provas? Nós colocamos uma auditoria dentro do departamento pessoal e descobrimos um desvio de recursos de FGTS na monta de 5 milhões de reais. É isso. Eu não vou citar nomes, obviamente, mas foi entregue um dossiê à Polícia Federal, porque são recursos destinados a pagamento de encargos federais, é o Fundo de Garantia. Isso foi entregue à Polícia Federal. Segundo ponto é sobre o esquema na operação dos jogos, não é? Que funcionários e que dirigentes participariam desse esquema? Se teria nomes, teria provas? As provas foram entregues à Justiça também. Existe uma ação onde a gente levanta uma série de borderões em que os valores, por exemplo, pagos para a segurança não batem. Então, no jogo ele é R$300, no outro é 280, no outro é 250, quando existia um contrato e o valor por homem era de R$250. Sem contar que não constava nesses borderões nenhuma nota fiscal. Só recibos feitos em folha 4. Poderia ser substituída por um papel de pão também. O terceiro ponto são os ingressos cortesia, não é? Como é que esse esquema funcionava? Quem era o responsável? Quem encabeçava isso? Eu não vou te dizer nomes, vou dizer fatos. A gente presenciou em várias oportunidades ingressos sendo passados pelos portões, entregues a cambistas, uma série de irregularidades que a gente foi tirando. Obviamente que eu não vou dizer nomes, porque eu não estou aqui para ser processado. Mas são fatos. Quarto ponto, quem é, não sei se você vai querer dizer, o funcionário da área de cobrança cuja fama extrapolava os muros de São Januário? Os pagamentos em espécie dos sócios, eles eram desviados? Eu fiquei sem entender isso. Por acaso, alguma referência, algum ex-aliado político? Vários depoimentos de pessoas que pagaram em dinheiro na secretaria e, no final, alguma coisa não estava computada. Nós tivemos várias denúncias. O último ponto é o novo hospedeiro dos parasitas, seria o Levenciano. Quem são eles? Dê nomes, por favor. É só olhar o cenário. Quem apoia quem está com quem. É simples. Obrigado. Vai voltar. Vai ser para todos. A questão da WTO. Bem, nós, desde a assinatura do MOU, que é um memorando de entendimento, a gente vem evoluindo bastante nas mais diversas áreas. Esse é um trabalho grande, longo, com áreas distintas, né? Principalmente a área imobiliária, financeira, de engenharia. Isso vem caminhando, até que a gente pudesse assinar o contrato definitivo. E a partir de toda essa confusão, num dado momento, numa das reuniões, eu acho que com toda a razão, a W Torres sinalizou que iria continuar com o trabalho, mas algumas áreas eles não avançariam até que tivessem a certeza e a confiança de que poderiam caminhar. Então, isso significa que depende de quem vai ser, quem de fato será o novo presidente e de uma conversa com esse presidente eleito. Como hoje nós não temos essa certeza, essa conversa não pode acontecer. Então, certamente, algumas ações dentro desse projeto de ampliação e modernização de São Januário, eles estarão em compasso de espera. O senhor jurídico te informa que esse imbróglio é para quanto tempo? A gente não sabe, né, Wellington? Eu espero que seja o mais rápido possível. Até gostaria de conclamar os candidatos e o presidente Mussa para sentarem, discutir, e quem sabe a gente chegue a um entendimento, de fazer uma nova eleição, exato, não diria o terceiro turno, mas apagar tudo isso e, de maneira democrática, deixar que
o sócio escolha quem vai ser o seu candidato, mas numa votação sem todas essas turbulências que nós tivemos, uma data marcada com antecedência, para que as pessoas possam se preparar, e há tempo para isso, porque nós temos aí 2 meses até a posse. Eu acho que assim, seria muito interessante que os candidatos e o presidente Mussa chegassem a um consenso e pensassem no Vasco, colocassem o Vasco em primeiro lugar. Eu abri mão de participar, abri mão de disputar, e estou à disposição para ajudar no que for possível, para que essa confusão, essa briga, ela tenha um desfecho favorável ao Vasco. Você está falando que seria esses 2 candidatos? Eu acho que seria justo, até. Né? Certamente, um dos candidatos perdeu nas 2. Uma delas, aqui ele acreditava que era melhor. Então, acho que faz sentido fazer entre esses 2 candidatos exclusivamente e que vença aquele que for da vontade do sócio. É isso. Boa tarde, presidente. Voltando ao tema da carta, sobre a questão de operações que o senhor disse ter encontrado aqui em São Januário, desvio de dinheiro, operações dos jogos. O senhor citou a parte de segurança. O que mais que vocês encontraram nessa questão de desvio de dinheiro? Uma série de coisas, né? Eu já falei aqui. Gastos sem comprovação, gastos que quando a gente vai conversar, vai avaliar, por exemplo, a ambulância. Na realidade, o dono da ambulância recebia metade do que a gente pagava. Coisas desse tipo. Uma série delas, uma série de irregularidades. Tudo isso que eu falei, é só uma pequena parte de tudo que eu encontrei, de tudo que eu fiz. O senhor falou que com a conivência de dirigentes que estavam aqui quando o senhor chegou, da gestão passada, seria isso? Não, alguns. Na realidade, o que eu peguei, os que estavam na minha gestão. Na gestão passada, eu não estava aqui. No início da sua gestão. No início da minha gestão. Boa tarde, campeão. Gabriel Rodrigues, do Esporte News Mundo. Uma das polêmicas principais em relação à eleição foi a convocação da eleição para o dia 7, feita pela diretoria administrativa por você. Você repensa em reconsiderar isso? Existe essa possibilidade de tirar essa convocação? Você acha que agiu certo em convocar aquela... Não sei se cabe. No momento, achei que era certo, porque havia uma omissão por parte do presidente da Assembleia Geral. E aí, seguindo o estatuto, eu fiz a convocação. Aliás, isso havia sido tratado dentro da junta eleitoral. E, por conta da inércia, digamos assim, do presidente da Assembleia Geral, eu me vi obrigado a convocar. Só que essa decisão, ela havia caído. Também por força de decisão judicial. Mais alguém, galera? Olha isso. E aí? Tá tranquilo? Vai voltar. Acho que tem mais uma pergunta lá. Sobre o Benítez, uma novidade, está tudo parado aí. A última notícia que eu tenho é que tem um candidato que já contratou. Eu não sei. Campeão. Confesso que, assim, é difícil você caminhar com uma proposta dessa diante de uma situação tão turbulenta, né? A ideia era, dentro desse projeto, da discussão que eu fiz com o Independente, era da gente usar os nossos parceiros num projeto capaz de viabilizar os recursos. Com toda essa confusão, isso, como eu disse, gera uma insegurança desses parceiros que acabam tirando o pé. Então, eu não vejo possibilidade de resolver isso no curto prazo. Nós temos até dezembro, que é quando se encerra o contrato, para resolver. Acho que vai depender muito dessa decisão. A decisão em relação à eleição. Aí, a partir disso, a gente pode retomar as conversas e aí com a participação do candidato eleito. Além do Benítez, tem outros jogadores que encerram o contrato agora no final de dezembro, né? Ribamar, Felipe Bastos, se não me engano, o Breno também. Já tem conversas ou também vai depender dessa questão? Algumas nós já temos decisão,
Outros, obviamente, a gente está analisando, mas... Pode citar se você tem decisão? Não, ainda não. Isso aí, acho que o respeito aos atletas e aos profissionais, a gente deve manter. Enquanto a gente não tem uma decisão, a gente não deve expor. Ok? Obrigado a todos. Bom final de dia para vocês. Vai lá na imagem aí. Foi isso, Matheus. Então tá aí, Gabriel Rodrigues lá ao vivo de São Januário, né? Já foi o final aí. Entrevista menos de 20 minutos, né? 25 minutos, cerca de 25 minutos. Gabriel, declarações um pouco fortes aí, principalmente esse final aí, citando Martim Benítez, né? Que já teve o candidato que já fez a compra do jogador. Eu peço ao pessoal que não saia daí, que daqui a pouco te dá mais detalhes aí sobre a carta aberta que o Campelo fez a publicação na tarde de hoje, e também sobre o caso do Salgado, que está aqui na tela, aí, na parte de baixo, que o Salgado entrou na justiça pedindo reconsideração do desembargador para mudar a decisão da eleição do Vasco. Daqui a pouco te conta mais detalhes, então peço que você não saia daí, que a gente vai debater um pouco aqui, eu e o Gabriel Nascimento, direto de São Januário. E aí, Gabriel, isso aí. Fala um pouquinho aí dessa coletiva agora aí do Alexandre Campelo. Detalhes aí. A coletiva começou com um pronunciamento do próprio presidente falando sobre a situação política, né, como a gente já imaginava que poderia acontecer, tanto que a pergunta que eu estava programado para fazer sobre essa possibilidade da reconsideração sobre a convocação da Assembleia do dia 7, né, que ele já antecipou que é a ideia dele tentar conversar com os outros candidatos sobre a possibilidade de uma espécie de terceiro turno, né? A gente sabe que isso não está no Estatuto do Vasco, mas provavelmente isso pode ser um caminho judicialmente, um caminho no jurídico, né, para fazer talvez chegar a alguma intervenção do judiciário. Nesse que a gente sabe que é uma situação difícil, né, porque provavelmente a Sempre Vasco tem lá as cadeiras por ter ficado no segundo lugar, como é que vai ficar. O Levinciano da São Mamos já se considera presidente pela vitória da eleição do dia 7. O João Salgado é um pouco mais contido, mas ele foi vencedor da eleição do dia 14, né? Então, foi assim. Então, é uma possibilidade que pode ser encontrada através dessa conversa entre os candidatos e o atual presidente Alexandre Campelo. Exatamente, né? Assim, eu particularmente aqui, né, dando opinião um pouco pessoal minha, né, Matheus Matos, eu acho muito difícil essa possibilidade de um terceiro turno, né? A gente lembra que não existe isso. Isso é a terceira eleição, né? Mas eu acho que não existe muita possibilidade, inclusive não é de interesse do Levinciano, né? O Levinciano que venceu naquele alega, né, que foram as válidas, né? E se tiver uma terceira entre apenas o Levin e o Jorge Salgado, é delicado, porque a gente sabe que pode haver, digamos que uma retirada dos votos da chapa do Brant ao Jorge Salgado, né? Então, ficaria talvez numa vantagem meio que desproporcional aí, por isso que o Levin ele quer que faça a qualidade da eleição do dia 7, né? Mas ainda está essa confusão ainda na justiça, né? Bom, matéria publicada aí no nosso Esporte dos Mundos, né? Nosso David Nascimento, nosso editor-chefe, publicou, né, um pouquinho antes aí do início da nossa live. Eu peço licença que eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, né? Porque o Jorge Salgado entrou na justiça pedindo a reconsideração do desembargador para mudar a decisão sobre a eleição do Vasco, invalidando votação presencial, né? Então, tivemos esse processo aí que o Jorge Salgado entrou agora há pouco, né, na parte da tarde, na tarde dessa terça-feira, né, pediu ao Camilo Roulier, né, aquele mesmo, né, que deu a decisão ao Levinciano e ao agora Roberto Monteiro, né, Roberto Monteiro, para que tivesse eleição no dia 7, né, e foi um pedido do próprio Jorge Salgado que se retire o efeito suspensivo sobre a decisão, né? Então, essa polêmica aí, o que a gente sabe que está longe de terminar isso daí, né, Gabriel? Agora, a gente espera que numa possível acordo entre o próprio Campelo, Mussa,
Salgado e Levin, que haja algum ponto em comum entre os quatro, né? Isso que a gente espera, que é o melhor para o Vasco, o melhor para o torcedor, que o torcedor também espera, né? Sabe que todo torcedor tem a sua preferência ali, né? Entre Levin, Salgado, entre os outros candidatos. Mas, enfim, o que a gente espera é que isso se resolva rápido, né? A gente sabe que o mandato do Campelo termina no meio de janeiro, como ele citou aqui, né? E acho que a gente sabe que judicializar a questão pode levar isso a uma novela, né? Toda decisão quase toda decisão cabe recurso, então você não sabe até onde isso vai. Acho que um consenso seria um caminho, sabe que é difícil, mas seria o caminho mais simples, talvez, mas também mais trabalhoso de chegar nesse consenso, né? Seria bem difícil, mas acho que seria mais simples. Exato. A gente sabe que a gente já percebeu desde a eleição do dia 7 até um pouco antes um clima bem de animosidade entre o candidato levinciano e o Alexandre Campelo, que inclusive chegaram a discutir de forma bem ríspida no ginásio de São Januário. A gente viu na carta aberta, que a gente vai comentar daqui a pouco, né, a carta aberta do presidente Alexandre Campelo hoje, e aqui também na coletiva, ele não chegou a citar nominalmente o candidato levinciano, mas todo mundo sabe, né, que ele foi citado na carta, foi citado hoje na coletiva, quando ele falou sobre o candidato que já teria comprado o Benítez, né? Então ele estava falando do Levin, que já disse que tem um acordo com o empresário, né? Então acho que vai ser difícil eles sentarem na mesa para conversar, mas talvez seja o caminho. Exatamente, né? A gente até matéria publicada também no início da tarde dessa terça-feira, que foi a carta, né? Publicada, a carta aberta à torcida, né? O Campelo também ele pede desculpas à torcida e diz que a torcida vai entendê-lo, né? O que ele quis aí durante os próximos anos, né? Então ele declara, a carta aberta mesmo, citando algumas polêmicas, né? Ele afastou muita gente, denúncias também, né? E até uma indireta ao Levin esse ano, né? A discussão dos dois um pouco ríspida, né? No dia 7 mesmo, na eleição presencial, né, Gabriel? Essa discussão foi bem ríspida, a gente estava ali perto no momento, a gente viu quando o Campelo diz na carta que um candidato falou que ele não usou a máquina para ganhar, foi justamente essa discussão com o Levin, né? A frase que o Levin disse para o Campelo foi, não exatamente assim, porque eu não gravei, mas a frase que o Levin disse era que você com a máquina na mão ficou em quarto lugar. Assim, você tinha a máquina na mão e ainda ficou em quarto. Foi alguma coisa nesse sentido que o Levin falou para o Campelo. E o Campelo citou esse episódio hoje na carta, né? Falando que isso para ele foi um elogio, né? Que ele não usou a máquina para benefício próprio, né? Não usou a máquina que ele quis dizer estar na cadeira, né? Está na cadeira de presidente, provavelmente teria como usar alguma coisa e não usou, e aproveitou não, deixou o caminho livre aí, tanto que ele já tirou a candidatura dele. Acho que ele já tá no clima de despedida, né? Essa carta acho que tem mais um episódio, né? Ele já tinha alguns dias atrás, ele fez um fio, uma thread no Twitter, né, citando os grupos políticos que apoiaram ele, agradecendo todo mundo. Agora essa carta, acho que já está num clima meio de despedida, tentando a gente sabe que a gestão não foi a torcida não vai guardar boas memórias desse triênio, mas ele está tentando uma saída, acho que sim, uma opinião aqui, opinião pessoal, não sem informação, uma opinião pessoal. Está tentando uma saída talvez um pouco mais honrosa, assim, tentando fazer a transição de uma forma mais tranquila para o próximo presidente. O Campelo que desde o início dele, né, teve um início, uma posse atribulada, denúncias de golpe, né, por parte do Júlio Brandt, inclusive acho que até o Júlio, né, citou na coletiva dele de terça-feira passada, né, essa situação, e ainda disse que o Campelo poderia ter levado a eleição se ele e o Mussa se alinhassem, poderiam evitar essa situação toda, essa proporção gigante, enorme, que se tornou as eleições do Vasco.
uma situaçãozinha aqui só, o Salgado, né, na liminar dele, no caso, no pedido dele de reconsideração, né, o pedido dele na justiça, ele diz, né, que, há um instante, eu vou pegar só o trechozinho aqui, né, ele aponta vícios cometidos no período após a liminar do presidente Humberto Martins, que é o presidente do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, que vigorou durante uma semana, né, questões como a apuração dos votos sem a presença dos fiscais das 5 chapas estão, então, concorrentes ao pleito, né, foi um dos pedidos dele, né, no caso desse pedido de reconsideração que o Salgado entrou na justiça. Mais informações, vai lá no esportenewsmundo.com.br, que está passando aqui embaixo na sua tela, para você ficar de olho lá, vai lá na aba Vasco, que você vai ficar muito bem informado aí sobre as últimas das eleições do Vasco. Bom, eu aproveito então, né, eu disse ontem, e o que eu estou dizendo nas nossas lives, que o espaço aqui do Esporte News Mundo, as nossas lives estão todas abertas aí, tanto para o Levenciano quanto para o Jorge Salgado, então estão totalmente liberados aqui, a gente marcar um horário com as assessorias dos dois, eles falam um pouco, né, do que está acontecendo, o projeto deles, o futuro, né, dessas eleições, quem é que toma posse, quem é que não toma, então a gente espera aí o contato das assessorias, a gente vai tentar também entrar em contato com os assessores. Exatamente. A gente está entrando em contato com as duas assessorias para tentar marcar. A gente já estava desde antes da eleição, né? Agora, no final de semana, durante a eleição do dia 7, a gente também tentou contato com a assessoria do Levin. A gente estava conversando com o Jorge Salgado lá ao vivo, então a gente tentou contato com a assessoria do Levin também para dar um posicionamento do lado dele. Não tivemos retorno positivo, mas estamos abertos, né? Estamos tentando contato com as duas assessorias para trazer para o torcedor, né, os dois lados, né, vencedores, entre aspas, pelo menos até o momento, né, um venceu o dia 7, outro venceu o dia 14, mas que ainda não teve retorno, mas assim que tiver, com certeza o torcedor que acompanha a gente aqui vai ficar sabendo para a gente divulgar. Exatamente, será um excelentíssimo prazer aí, logicamente, cumprindo aí o papel de informar apenas ao torcedor, né, eu sei que a gente está recebendo muito pipoco de um lado e de outro, uma bipolaridade essas eleições do Vasco, mas a gente apenas quer que seja o melhor futuro para o Vasco. Bom, o Renilton Santos aqui, ele mandou um superchat, não falei, eu peço desculpas ao Renilton aí, né, que mandou o superchat, bota aqui na tela, ele disse que falou que seguiria a lei, Levin é o presidente, peço desculpa, Renilton, né, Renilton que mandou para a gente aí, peço desculpas que a gente não conseguiu botar. Só uma perguntinha rapidinho aqui do nosso amigo Daniel Barros, né, Daniel Barros, está perguntando se a coletiva do Campelo vai começar ou já terminou. Então, Daniel, terminou, cerca de 25 minutinhos aí. Falou até rápido, né? Com os amigos da imprensa. A entrevista foi convocada ontem à tarde, né? Acho que foi um pouco rápido. Hoje tinha um pouco de jornalistas aqui, então as perguntas não foram muito longas. E como ele fez um pronunciamento longo no começo, ele já tinha divulgado a carta hoje à tarde. Acho que poucos jornalistas estiveram presentes hoje. Então a coletiva não durou muito tempo. Mas daqui a pouco a coletiva vai ficar disponível aí, né? A live fica disponível, então o torcedor pode acompanhar aí de novo aqui no Esporte News Mundo. Exatamente. Então, logo após o final da live, inclusive você pode até voltar tudo aí, né? O nosso vídeo e acompanhar a nossa live ainda aí ao vivo, a coletiva, né? Então, o Campelo soltou algumas declarações um pouco pesadas, denúncias até, né? Sobre a PPF, milhões de FGTS, então vale a pena você dar uma olhadinha aí. Agora, se você não puder ler, vá lá no nosso site esportenewsmundo.com.br, que daqui a pouquinho a matéria com as declarações de Alexandre Campelo estarão no ar lá, escritas, né? Você compartilha com os amigos. Tem mais superchat aqui rapidinho, Elias dos Santos, né, que está mandando aqui na nossa tela, ó. Eu prefiro Levin, mas sei que o Salgado será o presidente, pois as eleições convocadas pelo Campelo não têm valor, uma vez que a justiça a anulou. Bom, Gabriel, já encerrar aqui já, mas você fez uma pergunta, né, ao Alexandre Campelo, que foi muito importante, né, porque é o que está dizendo, né, você perguntou justamente a questão das eleições que foram convocadas pelo próprio Alexandre Campelo, né? Foi justamente essa é uma das questões que vão ser debatidas no judiciário aí, né? Que é a convocação da eleição do dia 7. Se o Campelo teria esse poder, né, para convocar a eleição. Eu até perguntei se ele reconsideraria essa decisão,
pelo que ele falou, ele não tem essa possibilidade de ele voltar atrás e desconvocar a eleição. Eu perguntei para ele se ele acha que agiu certo, né, convocando, sabe? Ele falou que no momento ele achou que sim. Como ele disse que no momento ele achou que sim, talvez tenha algum arrependimento aí de ter feito isso, né? Mas que ele no momento ele avaliou que o Mussa estava se omitindo de alguma maneira, a avaliação dele, não mas pela resposta dele, ele avaliou que o Mussa estava se omitindo a não convocar a eleição, e acabou ele mesmo fazendo a convocação para a eleição do dia 7, sendo que a gente sabe que pelo estatuto quem deveria convocar a eleição é o presidente da Assembleia Geral, que no caso é o Fábio Mussa. Então, essa é uma questão que com certeza vai ser bastante debatida aí para frente. O Mussa que tá envolvido aí no olho do furacão, né? Muita coisa aí, muitas ações do presidente da Assembleia Geral do Vasco, então ele, Roberto Monteiro, também envolvido, né, na situação, cada um de um lado, né? E a torcida também aí, mais ainda no meio do furacão, assistindo aí de longe, e muita gente decepcionada com esses rumos das eleições do Vasco. Gabriel, acho que a gente pode encerrar por aqui a sua participação, né? Você que esteve presente aí nessa tarde de terça-feira em São Januário, e eu te espero na próxima, quem sabe, né? Tomara que seja com um dos candidatos aí, tanto Salgado quanto o Leve esse ano, para conversarmos aí, fazer um bate-papo muito interessante, para também esclarecer também a torcida, o que pensam aí os dois políticos, né? E a gente espera que você vai ter alguma decisão nos próximos dias, pode ser hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, muita coisa ainda pode acontecer. Valeu, Gabriel Rodrigues, até a próxima, querido. Valeu, Matheus, boa tarde, boa noite aí que está começando. Obrigado por todo mundo que acompanhou a coletiva. Só se inscrever que sempre que tiver alguma novidade, a gente vai aparecer aí. Valeu, então, esse foi o Gabriel Rodrigues, direto de São Januário. É isso, torcedor, ele vai seguir despedindo por lá. E eu fico por aqui, pra gente bater um papinho rapidinho aqui, você, torcedor, né? Aí são 5h02 da tarde, 17h02, horário de Brasília, né? Eu agradeço novamente a participação de todo mundo aqui, né? Um carinho enorme do amigo torcedor, desde o início aí do mês de outubro, que estamos iniciando aí a cobertura Eleições Vasco 2020, e por conta de vocês, torcedores do Vasco, vocês colocaram o Esporte News Mundo em um patamar muito acima, muito elevado, graças a vocês. Nossas lives aqui são sempre cheias de audiência, o carinho, né, de vocês, torcedores, né? Tem gente que tem um carinho um pouco mais ríspido, um carinho um pouco mais mal educado, mas não tem problema, nossa live é democrática aqui, você comenta o que você quiser, não é censurado, né, logicamente. A gente prega, logicamente, o respeito, né? Para quem quiser aqui chegar no chat, comentar, falar, mandar um abraço aqui, pergunta, logicamente, que eu sei que muito torcedor tem suas dúvidas. Então é isso, meus amigos. Vai lá no esportenosmundo.com.br para conferir um pouco mais, né, desses detalhes, se atualizar dos últimos acontecimentos, né, do Vasco da Gama. E, como eu disse, eu espero que a assessoria de Salgado e de Leve esse ano estejam nos acompanhando aqui. Fica o convite aí, na hora que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem, estiverem disponíveis, o nosso espaço aqui está todo aberto para vocês aí se pronunciarem, falarem aqui com o nosso torcedor, que é, né, o grande interessado, né, e é para eles que fazemos todo esse trabalho aqui muito importante. Amigos, é isso, eu desejo a todos uma boa tarde, obrigado pela companhia, pela participação. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Sua inscrição é muito importante para a gente, pode não valer nada assim, mas é um negocinho rapidinho aqui, ó, se inscreveu no canal, ativou os sininhos e vem com a gente aí. Se puder, joga o dedo no like aí se você gostou. Se você não gostou também, fazer o quê? Pode dar dislike, aqui é democrático. Antes de ir embora aqui, né, a produção me pedindo aqui para anunciar, né, que hoje, né, hoje mais tarde, a partir das 9h45 da noite, entraremos ao vivo com o Saideira, né, o Saideira Esporte News Mundo, nossa live, nosso bate-papo muito bem-humorado. Hoje vamos falar sobre as eliminatórias sul-americanas. Eu volto na apresentação, tá? Hoje eu volto aí mais tarde, entre 9h30 e 9h45 da noite, falando sobre os jogos do Brasil e da Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Vale muito a pena, você vai gostar com certeza, então eu espero você mais tarde, entre 9h30 e 9h45 da noite. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, ó.
Acesse esportenewsmundo.com.br, nosso site lá para ser atualizado as notícias do Vasco. Vá lá que tem muita notícia boa, tem atualizações sobre o Salgado, sobre o próprio Campelo e muito mais sobre o Vasco da Gama, as eleições Vasco 2020. Lembrando que a melhor cobertura das eleições do Vasco desse ano, 2020, é aqui no Esporte News Mundo, porque aqui no Esporte News Mundo a notícia está aqui. Valeu, um abraço, até a próxima.